Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E nós estamos estudando sobre os heróis do Novo Testamento. E no último estudo bíblico nós estudamos sobre Lucas, o médico amado. E hoje nós falaremos sobre João, o discípulo amado. João é um personagem muito especial no Novo Testamento, devido à sua proximidade com Jesus Cristo. João, ele deixa claro o seu propósito quando ele escreve o seu evangelho. O propósito de João, ao escrever esse evangelho de Cristo, é identificar que Jesus é o Filho de Deus e que apenas por intermédio de Jesus é possível obter a salvação, a vida eterna. Então, João e os outros três evangelhos sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, têm uma diferença marcante. E João não inclui a genealogia de Jesus. Ele não fala do nascimento, do batismo, ele não fala da tentação que Jesus sofreu no deserto, ele também não fala das parábolas, a transfiguração de Jesus, a ceia, o Getsemane e até mesmo a ascensão de Jesus. Mas, como falei, João deixa claro o propósito de Cristo. Lá em João, capítulo 20, versículo 30 em diante, João escreve: Jesus, pois, opera também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui, então, nesses dois versículos, nós podemos ver que João, ele faz uma observação. Ele deixa de escrever algumas passagens, porém, ele registra o propósito de Jesus Cristo. Muito bem. João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. João é identificado como aquele que Jesus amava. Está registrado em João 13, 23. Lá está escrito assim: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então essa expressão, o discípulo amado, então aparece em outras 3 vezes em seu próprio livro. Aparece em João 19, 26, João 20, versículo 2 e João 21, versículo 7. Porém, ele mantinha uma discrição ao referir-se a ele mesmo, quando ele escrevia o seu evangelho, conforme está registrado em João 18, 15, João 20, versículo 3 em diante, e no capítulo 21, versículo 2. Eu vou ler apenas um dos versículos, que está em João 18, 15, como exemplo. Assim fala: E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Reparam que João, ao escrever, ele não cita o seu nome, ele apenas fala o outro discípulo. Muito bem. O nome de João era de origem semita, ou seja, ele era descendente de Sem, filho de Noé. E essa palavra, João, indica que Deus é gracioso. E esse nome João parece muito propício devido ao relacionamento que ele tinha diretamente com Jesus. E João, ele tinha um temperamento forte, um temperamento ardente, ele quase arrogante, mas ele era zeloso. E é por conta disso que Jesus chamou para seguir. Vou ler algum versículo sobre o temperamento de João. Marcos,
9:38, João fala: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Então podemos ver que João, sendo zeloso no extremo, ao ponto de Jesus ter que até mesmo corrigir a atitude de João. Ele queria que apenas o grupo dele pregasse ou fizesse milagres. Temos também outros exemplos em Marcos 10:35 e Lucas 9:54, mas vamos ficar apenas com o exemplo que já nós lemos. Os evangelhos, eles nos revelam muito pouco sobre a família de João. Sabemos que ele residia nas margens do Mar da Galileia e que o nome do seu pai era Zebedeu. E isso está registrado em Mateus 4:20, onde fala assim: Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Também, em Marcos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, está registrado que Zebedeu estava no barco, quando Jesus chamou os seus 2 filhos. Também fica aqui registrado nesses versículos a profissão de João como pescador. Está escrito em Marcos 1, 19 e 20, né? E fala assim: passando dali, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Também, através da leitura que acabamos de fazer, podemos falar tranquilamente que João era de uma família, então, próspera em seus negócios. Zebedeu, o pai de João, tinha empregados, fala jornaleiros. E uma das características marcantes de João é a obediência. Quando o Messias chamou João, de imediato ele já obedeceu e seguiu Jesus. Está registrado em Marcos 1, 17 e 18. Outro destaque é que ele não foi apenas um dos 12, mas João, ele foi um membro de um círculo ainda mais próximo de Jesus. Ele era uma das colunas da igreja. Está registrado em Gálatas 2:9. E nós podemos ver também em Marcos 5:37 que ele foi convidado por Jesus para participar daquela ressurreição da menina lá, da filha de Jairo. Também ele participou da transfiguração de Jesus no monte, está registrado em Mateus 17. E em Marcos 14:32 está registrado que eles foram junto com Jesus no Getsêmani, onde Jesus orou. Após o Pentecostes, então João se tornou muito próximo de Pedro. Os dois eles foram usados por Deus para operar milagres. E eles curaram um coxo que ficava naquela porta formosa que está lá em Atos 3:1. E os dois, o João e o Pedro, eles foram presos juntos por terem curado um aleijado em nome de Jesus. Está em Atos 4:1 até o 12. E também está registrado em Atos 8, do 14 em diante, João e Pedro, juntos os dois, proclamando o Evangelho de Cristo. E logo após o derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, os apóstolos começaram a evangelizar em Jerusalém, onde João era a coluna da igreja. Mais tarde, João foi designado para Samaria, onde permaneceu um tempo
na companhia de Pedro. Está registrado em Atos 8,14, que eu vou ler. Assim fala: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Muito bem. No domingo da ressurreição de Jesus, e após o encontro de Maria Madalena com Jesus, João, ele correu ao sepulcro juntamente com Pedro. Está registrado em João, capítulo 20, versículo 2 em diante. E quando eles chegaram lá, eles viram que Jesus não estava mais lá. Mas dias depois deste ocorrido, João ele reconhece o mestre quando ele apareceu para um grupo de discípulos que saíram para pescar. Está lá em João, capítulo 21, versículo 7. E além dessas diferenças, o Evangelho de João, que eu já falei, podemos reparar também que os evangelhos sinópticos, eles narram os milagres. E João, ele explica os significados. João cita as declarações de Cristo, e que o Cristo fez, deixando clara a divindade de Jesus. E também revelando que Jesus não era apenas um homem comum. Ele fala que Jesus é o pão da vida, que é a luz do mundo. Está registrado lá no capítulo 6 e no capítulo 8. No capítulo 10, ele fala assim que Jesus é o bom pastor, a porta das ovelhas. No capítulo 11, ele já fala que Jesus é a ressurreição, é a vida. No versículo 14 e no versículo 15, ele fala assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira videira. Isso são palavras de Jesus que ele registra. Então, como falei, João também escreve 3 epístolas, 3 cartas. A primeira carta, ele fala do amor de Deus. A segunda carta, João faz algumas precauções contra os falsos mestres. E a terceira carta, ele fala sobre um bom líder e um mau líder, já existente naquela época. Ele também escreve o livro de Apocalipse. E João fala da volta de Jesus para buscar a sua igreja. E essa volta está registrada em Apocalipse 19, 7 e também no capítulo 21, 9 de Apocalipse. No Apocalipse, João fala sobre o triunfo final de Cristo e também fala sobre o fim de todas as coisas. Muito bem, amados irmãos, estamos já finalizando mais um estudo bíblico. E não está registrado na Bíblia a morte do apóstolo de João. Porém, temos informações extras bíblicas que João morreu com 94 anos e morreu de morte natural. E segundo essas informações, João faleceu em Éfeso, próximo da ilha de Patmos, onde ele estava preso, onde ele escreveu o livro de Apocalipse, conforme está registrado no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9. E então, ao exemplo de João, nós também somos desafiados por Cristo a deixar as nossas redes e andar no caminho do discipulado. E para isso, então, precisamos aprender com Jesus, praticar os ensinamentos, praticar em discipulados, apresentando isso às outras pessoas e também acrescentando o reino de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos orar junto, que Deus esteja abençoando a cada um de vós. Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, onde estiverem essas pessoas, Senhor Deus, que estiverem estudando comigo, escutando a Santa Palavra, adquirindo conhecimento, derrama suas bênçãos sobre eles, Senhor Deus, sobre as famílias deles, que eles possam, Senhor Deus, vivenciar na tua Santa Palavra. Pai, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu agradeço mais uma vez por terem participado
nesses estudos. Vamos vivenciar a Santa Palavra. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.